Irmãos, se eu lhes perguntasse, eu vou perguntar de fato, qual o principal fundamento do cristianismo? A principal coluna, a coluna mestra do cristianismo, que inclusive faz dele não apenas uma religião, uma filosofia de vida, mas a religião com R maiúsculo. O que você me diria? Qual é esse fundamento? Jesus, ok, mas Jesus, o Jesus Messias encarnado, vamos, quem sabe, espremer um pouquinho mais. Do ministério de Cristo, qual evento você colocaria como o pilar? A morte e a ressurreição, sem dúvida nenhuma. A morte porque é o cumprimento das profecias de que o servo sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio ao mundo e de fato morreu pelos pecadores. E a ressurreição porque é a grande prova de que tudo que ele prometeu, ele tem poder para cumprir. Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. E efetivamente ele ressuscitou. E com isso garantiu que a nossa ressurreição também é certa. Garantiu que aqueles que nós perdemos para a morte, os nossos queridos, que estão nesse momento, como a gente costuma dizer, descansando, né? Estão dormindo o sono dos justos, um dia vão ressuscitar. Porque aquele que prometeu tem o poder sobre a morte. Aquele que prometeu venceu a morte. Então, sem dúvida nenhuma, a ressurreição é um momento assim muito especial. Ela é uma das colunas principais do cristianismo, que diferencia o cristianismo das demais religiões, porque todos os líderes espirituais do passado estão mortos. Jesus não. E isso mostra que ele não é só um líder espiritual. Jesus é Deus. Então o nosso Deus esteve aqui, andou por aqui, abraçou os pecadores, comeu com os pecadores, mostrou que o nosso Deus é um Deus que se interessa, é um Deus que caminha com o seu povo, com os seus filhos. Como é bom saber disso, né? O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o menino Deus. A gente sabe que, na verdade, a Páscoa, né, se fôssemos assim levar em conta o calendário judaico, não é por agora. Na verdade, Jesus morreu no 15 de Nisan, do calendário judaico, e isso vai lá para o final de abril, por ali, 20 e pouco de abril. Mas o que a gente faz é mais ou menos o que fazemos também por ocasião do Natal, né? Que também sabemos que não é a data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, mas as pessoas estão mais inclinadas para as coisas de Deus, as pessoas estão mais reflexivas nesse momento, então nós, como igreja, aproveitamos também esse momento para refletir sobre Jesus. E aproveitamos a Semana Santa, chamada Semana Santa, para pregar mais ainda sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu li, alguns anos atrás, um livro muito interessante. Está aqui comigo, está na tela também. O Irmão de Jesus. Ele foi escrito por duas figuras expoentes aí no meio da arqueologia bíblica, o Herschel Shanks e o Ben Witherington. Ambos trabalhavam, não sei se ainda trabalham, na verdade o Shanks fundou, né, a revista de arqueologia bíblica, uma publicação bastante conhecida e importante. E o prefácio foi escrito por ninguém menos do que André Lemaire, que é um padre, um dos maiores especialistas em epigrafia antiga, escritas antigas. E o livro trata de uma descoberta fantástica, feita no início dos anos 2000, numa coleção de um judeu, colecionador de antiguidades, que não tinha nem ideia da preciosidade que ele tinha em sua coleção, uma urna funerária com uma inscrição bastante interessante e diferente das demais. Você sabe que várias urnas funerárias, dentro das quais se colocavam os ossos, né, os restos mortais de pessoas, foram descobertas. Existe a urna funerária de Anás e Caifás, de outras figuras importantes, mas essa aqui traz uma inscrição ali em aramaico que é algo assim realmente tremendo. O que está escrito ali é o seguinte:
Yaakov. Yaakov é Tiago. Tiago. Jacó é a mesma coisa que Tiago. Yaakov Bar Yosef. Você sabe o que é Bar, né? Barrabás, Bar Jonas, é filho. Filho de Jonas, Então, Bar é filho. Yaakov, Tiago, Bar Yosef. Quem é o Yosef? José. Então, Tiago, filho de José. Até aí não tem muita novidade. Havia muitos Tiagos, Jacós. Havia muitos Josés. Havia muitos Tiagos, filhos de Josés. Mas o que vem na sequência é que deixou os pesquisadores estupefatos. Tiago, filho de José, Achuí e Yeshua, irmão de Jesus. Aí as probabilidades ficam muito altas de que seja realmente o Tiago que escreveu aquela carta tão bonita do Novo Testamento, que era irmão de Jesus. Tiago, filho de José. Eles não tinham sobrenome, então era muito comum colocar Bar, filho de fulano, para identificar a pessoa. E Jesus, ou Yeshua, era um nome muito comum também naquele tempo. Colocar o nome de um irmão numa urna funerária só se ele fosse muito famoso. Então as chances são altíssimas, né, de que de fato aquela urna pertenceu a um Tiago, que era filho de um José, que era irmão de um Jesus famoso. E aí os pesquisadores se debruçaram sobre aquele artefato, foram investigar, alguns começaram a dizer que não, então essa parte final aí, irmão de Jesus, foi um acréscimo posterior, estão tentando manipular os fatos, e o assunto virou bastante assim, virou polêmica, né? Até que o André Lemaire, esse prefaciador do livro, teve contato com aquela urna, muita gente falou sem nunca ter visto, esse padre esteve ali, com ela nas mãos. Mandaram para o Instituto de Pesquisas lá em Israel para investigar a pátina. Pátina é aquela cobertura que se forma em cima de artefatos antigos, né, micro-organismos, para ver se eram de épocas diferentes as escritas, né? E não, ambas, né, a frase é uma só, datada de 2000 anos. Portanto, para muitos pesquisadores, essa urna funerária seria a primeira prova material da existência de Jesus Cristo. Não que precisássemos disso, porque Jesus aparece em textos de autores romanos, judeus, Flávio Joséfo, por exemplo, menciona Jesus, Plínio e outros mais. A historicidade de Jesus é incontestável. Se alguém vier dizer que Jesus não existiu, essa pessoa ou está bem mal informada, ou está bem mal intencionada. Porque o personagem Jesus, de fato, existiu. Deixa eu citar só mais uma fonte aqui para vocês. E eu quero usá-la justamente porque, geralmente, é uma revista que critica o cristianismo, né, a Bíblia, mas quando o assunto é Jesus, não tem como você negar. Nessa edição da revista super interessante, eles mostram ali, respondendo à pergunta de um leitor, que Jesus, de fato, existiu. Querem ver? A pergunta que o leitor fez foi: Jesus existiu? Há alguma prova real, científica ou histórica disso? E a super interessante responde: sim, ele esteve entre nós. Porque é um evento inegável. Há registros em fontes diversas, como as cartas de Paulo, dos anos 40 e 50, inclusive admitem que as cartas de Paulo são tão antigas quanto o cristianismo primitivo, né? Então, quando Paulo escreveu suas cartas, havia muitas testemunhas oculares ainda vivas. E também nos evangelhos, feitos a partir de 70, na verdade até antes, bem antes disso. O evangelho de Marcos traz informações específicas sobre Jesus. Ele era de Nazaré, foi batizado por João Batista, morto no governo de Pôncio Pilatos. Sabe-se que esses dois existiram porque tem evidências arqueológicas de Pôncio Pilatos, né? e outros. Há também relatos não cristãos, como os do historiador Flávio Joséfo, que era judeu, e do romano Tácito. Mas o que garante que tudo isso não foi inventado? Bom, Jesus morreu por volta do ano 30 depois de Cristo. Se Paulo, Marcos e outros tivessem inventado a figura de Jesus e as histórias nas quais ele se meteu, inclusive com gente importante, ninguém teria acreditado.
eu não responderia melhor do que eles, né? Ninguém ia acreditar numa história inventada, sendo que as testemunhas ainda viviam. O relato dificilmente teria chegado até hoje. Além disso, historiadores avaliam que os discursos atribuídos a Jesus nos evangelhos faziam sentido no contexto em que ele vivia. Sim, Jesus existiu. Agora, ele era Deus mesmo? Ressuscitou mesmo? Aí as pessoas geralmente, as opiniões se dividem, né? Uma coisa é aceitar o Jesus histórico, outra é aceitar que ele era Deus encarnado. E eu já disse isso aqui, repito, né? Se ele não fosse Deus, nós deveríamos guardar nossa Bíblia aí para casa e esquecer essa coisa de cristianismo, porque Jesus disse que ele era Deus, mais de uma vez. Se ele fosse apenas um ser humano, apenas um profeta, apenas um líder, nós teríamos que encará-lo como ou Deus, de fato, ou um louco. Porque nenhum profeta jamais disse algo como, antes que Abraão existisse, eu sou. Glorifica-me com aquela glória que eu tive contigo antes de o mundo existir. Nunca um ser humano se atreveu a dizer tal coisa, ou tais coisas. E se dissesse, deveria ser internado. Mas Jesus disse. E quase foi apedrejado por blasfêmia, porque as pessoas que ouviram entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Então, nós não temos opção, a não ser aceitar ou rejeitar. Ficar ali com o meio termo, Jesus é um revolucionário, Jesus era um grande líder, não dá certo com Jesus. As falas dele não comportam essa alternativa. E quanto à sua ressurreição? Vamos à Bíblia agora, 1 Coríntios. Vamos ver o que Paulo diz a respeito disso. Será que a ressurreição realmente é um evento tão importante assim? 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo fantástico, né? É um monumento teológico a respeito da ressurreição. Abra, nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Ainda ouço folhas farfalhando. Vou esperar quando todos encontrarem o texto para que nós leiamos juntos. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou iniciar com o verso 3. Acompanhem. Abraço para os amigos que estão nos acompanhando na internet, já que eu falei acompanhem, lembrei disso, né? Que Deus abençoe vocês também, os amigos que estão nas redes sociais aqui da Igreja das Mangueiras. Vocês também estão convidados, viu, para estarem conosco, mesmo à distância, a partir de amanhã à noite com a nossa série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, não foi alucinação. 500 pessoas não têm uma mesma alucinação de uma vez. Dos quais a maioria ainda vive. Olha que importante esse detalhe. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o Tiago da urna funerária. E mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Depois do verso 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Sim, a ressurreição de Cristo, para Paulo, para os demais apóstolos, e para nós, né? É o evento central. É um evento central. Todas as promessas de Cristo se cumprem porque Ele é Deus que tem o poder sobre a vida e a morte.
A nossa esperança quando perdemos alguém querido, ou quando nós mesmos estamos, né, à beira da morte, é Cristo ressuscitado. Então Paulo deixa bem claro aqui que, olha, antes de tudo, eu entrego a vocês o que eu também recebi, essa fé maravilhosa no Cristo ressurreto. Sim, testemunhas oculares deixaram claro para nós que Jesus está vivo. Vamos fazer um trabalho de detetive agora, nós todos juntos aqui? Eu elenquei 4 evidências principais que nos fazem crer, sem sombra de dúvidas, que Jesus, ele ressuscitou mesmo, está vivo, e por isso a tumba dele está vazia. Evidência número 1, olha só. Quando você quer inventar uma história, você não dá muitos detalhes, como por exemplo o endereço de alguma coisa que você quer esconder. No entanto, os discípulos que escreveram os evangelhos deram o endereço da sepultura de Jesus. Disseram, ele foi sepultado na sepultura, não de alguém, como disse o pastor Fernando, um Zé Ninguém, José de Arimateia. Era um homem conhecido, distinto, lá do Sinédrio. Já é estranho colocar um membro do Sinédrio com quem os discípulos não estavam muito bem. Ainda colocam lá uma pessoa famosa. Todo mundo sabia onde estava localizada a tumba que José usaria para si mesmo. Mas porque amou Jesus, ele se converteu ao cristianismo, ele cede a sua tumba para Jesus inaugurá-la. Todo mundo sabia. Não apenas por isso, mas também porque a proclamação da ressurreição não faria menor sentido se o corpo ainda estivesse na sepultura. Quem seria louco bastante de pregar uma mentira como essa de que Jesus havia ressuscitado, se fosse uma mentira, sendo que o corpo estava lá? Havia uma guarda romana fortemente armada ali, naquela sepultura. Justamente porque os líderes judaicos haviam espalhado a mentira de que os discípulos poderiam roubar o corpo para inventar que ele ressuscitou. Então estava ali uma tropa. A tumba foi selada, carimbo do Império Romano, ai de quem mexesse naquilo. Aí você vai acreditar na história de que veio um grupinho de maltrapilhos judeus, desarmados, derrotaram uma tropa romana, abriram o túmulo e roubaram o corpo. Essa é a fake news, na verdade, que foi espalhada pelos líderes judaicos e pelos soldados, para tentar livrar a cara deles, né? Mas, sendo membro de destaque do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica que condenou Jesus, José de Arimateia dificilmente seria um personagem inventado por cristãos que ao longo do primeiro século ainda nutriam mágoa em relação ao Sinédrio. É uma figura tremendamente improvável para ser colocada como aquele que cedeu a tumba para Jesus, né? Evidência número 2, aqui tudo muito resumidamente, obviamente, né? Dá para a gente pesquisar muita coisa sobre isso. Especialistas em julgamentos, juristas, já se debruçaram sobre essa história toda e ficam maravilhados com tudo o que leem. Se essa história fosse inventada, os autores dela deram um tremendo tiro no pé ao colocar como primeiras testemunhas oculares mulheres. E aqui cabe uma explicação, né? E vem lá de Flávio Josefo. Segundo esse escritor judeu, historiador judeu do primeiro século, as mulheres naquela sociedade machista não eram nem dignas de testemunhar num julgamento. Ninguém acreditava nelas. Então pensa, você está inventando uma história e coloca como primeiras testemunhas oculares mulheres. E a primeira delas, pior ainda, uma ex-endemoninhada, de uma vida pregressa torta. Amigo, escolha melhor. Escreva uma história melhor do que essa. Você está se complicando aí, colocando essas testemunhas, né? Por que não coloca ali, quem sabe, João, que era filho de sacerdote? Melhor ainda, Nicodemos não se converteu. Coloca Nicodemos então. Nicodemos era um homem respeitado. Põe ali, Nicodemos foi o primeiro a ver Jesus. E para piorar, ainda colocam uns detalhes que só atrapalham. Maria confundiu aquele homem com o jardineiro. Para que colocar uma coisa dessa? Os críticos vão dizer, está vendo? Ó, é mentira, ela se confundiu. Vai que era o jardineiro mesmo. Para que colocar esses detalhes constrangedores, complicadores, num relato que você está inventando? Ou será que não estava inventando?
Ou será que eles estavam sendo fiéis aos fatos? Você percebe que o relato não está querendo inventar nada, não tem nenhum tom apologético de querer provar. É um relato simples daquilo que de fato aconteceu. As mulheres foram honradas por Jesus, tendo sido elas as primeiras testemunhas de sua ressurreição. Maria Madalena, mulher que tanto amou Jesus, porque tanto foi perdoada, teve a honra de contemplar o Cristo ressurreto, primeira pessoa a saber da grande notícia, correu lá para onde estavam os discípulos reunidos para contar: eu vi Jesus. E eles nem acreditaram nela. Diz o relato que Pedro, João achavam que era um delírio, mas mesmo assim correram para o sepulcro. E quando chegaram lá, ficaram maravilhados. O túmulo estava aberto e a tumba estava vazia. Esse é o relato tal qual aconteceu. Nós temos mais, né? Somado a isso, uma rápida lida no capítulo 28 do Evangelho de Mateus mostra que até mesmo o discurso de alguns judeus para encobrir a ressurreição sugere que a tumba estava vazia. Segundo a versão deles, o corpo de Jesus teria sido roubado pelos discípulos. Para que inventar essa história, se o corpo ainda estivesse na sepultura? Vocês concordam comigo que era muito fácil provar que os cristãos estavam errados e acabar com o cristianismo na sua origem? Era só mostrar o corpo. Está aqui. É tudo mentira. Esses fanáticos querem inventar uma história que não é real. Era só mostrar o corpo, que supostamente estava sob de posse dos romanos e dos líderes judaicos. Não puderam fazer isso, tiveram que inventar uma história mirabolante. Evidência 3. Em várias ocasiões, em diversas circunstâncias, vários indivíduos, várias pessoas e grupos de pessoas presenciaram aparições de Jesus após a morte dele. Ali, naquele texto que eu acabei de ler para vocês, Paulo diz que Jesus apareceu para Pedro, aos 12 apóstolos e para mais de 500 pessoas, inclusive Tiago. Muitas delas estavam vivas naquele momento. E se fosse mentira, era muito fácil. Essas mesmas pessoas diriam: Paulo, pare de inventar história. Não vimos nada. Mas eles viram. E isso mudou a vida deles radicalmente, como veremos daqui a pouco. Não esperando que seus leitores aceitassem ou acreditassem apenas em suas palavras, Paulo afirma que a maioria desses 500 irmãos que viram Jesus após a sua morte ainda vive. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim: ó, vocês não acreditam em mim, que tive encontro com Jesus no caminho para Damasco? Então pelo menos acreditem em quem viu, as testemunhas oculares. Mas o próprio Paulo sabia do que estava dizendo, porque ele viu Jesus após, obviamente, a sua ressurreição. O Jesus divino, quando caminhava lá para Damasco, e teve aquele encontro impressionante com Jesus. Se fosse mentira, como explicar que um perseguidor de cristãos, um homem que tinha tudo a ganhar na sua carreira brilhante, como era membro do Sinédrio, certamente era casado, e depois você vê que Paulo está solteiro, deduz-se que a própria esposa o abandonou? Como entender alguém que perdeu tudo para viver como um andarilho, perseguido, sendo apedrejado, sendo espancado e preso? Que humilhante! Alguma coisa muito forte aconteceu na vida dele. E dos demais discípulos também. Porque eram medrosos, estavam ali tremendo, achando que seriam perseguidos e mortos também. E de repente eles ficam corajosos e se entregam para morrer pelo Evangelho. Alguma coisa muito forte aconteceu ali. Não dá para explicar de outra forma. Evidência 4. Aqui eu vou citar uma série de alguns itens, para vocês perceberem que eles tinham tudo para não crer na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Primeiro, o líder estava morto. E o judaísmo do primeiro século não aceitava, não acreditava, não tinha a crença de um Messias morto, muito menos ressuscitado. Lembra qual era a ideia que eles tinham de um Messias naquele tempo? E muitos ainda têm? Ele virá num cavalo branco, um príncipe poderoso, ele vai expulsar os romanos e vai restabelecer o trono de Davi. Essa era a crença deles, basicamente. Um Messias morto, numa cruz, e depois ressuscitado, não passava pela cabeça deles. Eles tinham tudo para não crer. Segundo ponto, de acordo com a lei judaica, a execução de Jesus o retratou como um herege, um homem sob a maldição de Deus. Que Messias é esse?
que morre como um bandido amaldiçoado no madeiro. Jamais eles aceitariam algo como isso, né? 3. A crença judaica da vida após a morte não aceitava a ressurreição de um indivíduo antes da ressurreição final no fim dos tempos. Lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro e Marta expressa essa crença dele? Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus tinha outros planos para Lázaro. Sim, haverá ressurreição final no último dia. Eles criam corretamente nesse ponto, mas a ressurreição de Jesus, como a de Lázaro, como a da viúva lá que perdeu o garoto, né, de Naim, e outros, ela antecipa esse milagre maravilhoso que vai ocorrer na volta de Jesus. Então eles não podiam aceitar isso com respeito ao Messias também. E mais, a ressurreição foi o divisor de águas, como eu disse, né? Conhecidos pelo egoísmo, incredulidade, fé inconstante, esses homens, depois da ressurreição de Jesus, estavam dispostos a entregar a vida em lugar de negar aquele que venceu os poderosos braços da morte. Não é à toa que 11 dos 12 apóstolos foram martirizados exatamente por não negar a fé. Diz a tradição que Pedro, inclusive, não se julgou digno de morrer como Jesus e teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. O que mudou em Pedro, hein? Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que deu meia volta, né? E de repente ele diz, quer me matar? Fica à vontade. Paulo mesmo dizia, olha, para mim morrer é lucro, eu só continuo porque eu tenho uma missão. Por que eles não amaram mais tanto assim a vida deles mesmos? O que aconteceu com eles? Jesus estava vivo. Toda vez que Paulo, João, Pedro, Tiago dobravam os joelhos para orar, eles sabiam que no santuário celestial estava alguém real. Como eu costumo dizer, no peito de quem bate um coração humano, porque Jesus leva para o céu seu corpo glorificado humano, identificado conosco para sempre. Toda vez que esses homens e essas mulheres dobravam os joelhos para falar com Deus, eles sabiam que aquele Deus é real, porque eles tocaram nele, porque eles abraçaram esse Deus, porque eles comeram com ele. Toda vez que algo difícil acontecia na vida deles, eles se lembravam das palavras de Jesus. Como, por exemplo, não fique com o coração turbado, pesaroso. Eu vou, mas voltarei. Não deixarei vocês órfãos. Isso para eles não era só palavras, eram promessas de alguém que cumpre promessas. Eram promessas de alguém que nunca mentiu. Você percebeu qual é a diferença do cristianismo? Você percebeu que o cristianismo não é só uma religião? Não é só uma filosofia? É a verdade que liberta. Isso é o cristianismo. É você saber que o seu Deus vive e olha por você. E que mesmo que você morra, isso não é problema para Deus. Podem se passar aí 2, 3, 10, 20, 50 anos, mas você vai ressurgir. Você pode estar doente agora, como os amigos de Jesus do passado também ficavam doentes, mas Ele cuida de você. Você pode estar passando por dificuldades de qualquer natureza nesse momento, mas sabe que Jesus cuida de você, que Ele se interessa por você, que Ele está vivo e que Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser. E se Ele não faz o que você espera, é porque Ele, em sua soberania, sabe o que é melhor para você. Foi assim que Ele lidou com os seus discípulos. João Batista na cadeia, com algumas dúvidas. Jesus não tirou o João Batista da cadeia, mas esse homem está salvo. O que é perder a vida neste mundo passageiro para ganhar a vida eterna, aquela que não é medida pelo tempo? Não é nada. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Numa conversa particular com o famoso pregador batista Billy Graham, olhando lá para os escombros de Berlim após a Segunda Guerra Mundial, o chanceler alemão da época, Konrad Adenauer, disse para o pregador o seguinte: Senhor Graham, fora a ressurreição de Jesus, não sei de nenhuma outra esperança para o mundo. Pense nessa frase, se não é verdade.
Alguém que viu a morte de perto, a destruição de seu país, os horrores de uma guerra mundial, sabe muito bem o que está falando. O ser humano não é confiável. O ser humano tem o poder de destruir a terra hoje, algumas vezes. E só não o fez porque nós cremos que os anjos estão retendo os ventos, como diz o Apocalipse. Se não for a ressurreição de Jesus, não sei que outra esperança haveria para o mundo. Concordo com o Sr. Conrad. A ressurreição de Cristo é a grande prova de que Ele tem poder para cumprir tudo o que Ele prometeu. A ressurreição dos que nele creem, a concessão de vida eterna, sua segunda vinda, o batismo do Espírito Santo, o poder para pregar o Evangelho e terminar essa obra, tudo o que Ele prometeu está vinculado com a sua ressurreição. Ele tem o poder. Confiemos. Não duvidemos. A nossa fé não é vã. Depois de ressuscitado e de ter passado 40 dias com seus seguidores, para onde foi Jesus? Lembra? O que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 e 11? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando assim, tristes para o céu? Sim, era triste se despedir de Jesus momentaneamente, né? Eles amavam Jesus. Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima nos céus, voltará do modo como vocês o viram subir. Ou seja, entre as nuvens, rodeado de anjos, e visivelmente. Ele voltará mesmo, o que você acha? Jesus prometeu, as profecias diziam isso, que ele nasceria em Belém da Judéia. Que nasceria como um bebezinho frágil, embora suas origens sejam desde os dias da eternidade, como já dizia Miqueias. E ele veio, nasceu. As profecias diziam que ele sofreria, o servo sofredor, e como ovelha muda seria levado ao matadouro, que ele seria crucificado, suas mãos e pés traspassados. Estava profetizado mais de 1000 anos antes. E ele veio, viveu e morreu desse jeito. As profecias diziam que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. E agora, as profecias dizem que ele voltará, que ele virá a segunda vez. Será que agora ele vai falhar? Será que Jesus ia brincar com coisa tão séria? Falou tantas vezes sobre isso. A Bíblia fala tantas vezes sobre isso. Irmãos, não temos por que duvidar de que ele vai voltar. Não sabemos quando. Sabemos que em breve, por tudo que está acontecendo. Mas não importa o tempo, e sim quem fez a promessa. Aquele que não mente. Aquele que não pode mentir. Jesus Cristo. Nossa fé não é vã. Nossa fé está sustentada sobre evidências e sobre a palavra de alguém que nunca mentiu. Tão certo quanto Jesus está vivo, é o fato de que ele voltará. Tão certo quanto a sepultura do Salvador está vazia, é o fato de que ele está entre nós e continua transformando vidas. No momento em que nós, como os discípulos, aqueles homens e mulheres do século I, entendermos isso, nossa vida vai mudar. Não teremos mais medo de nada. Nós vamos viver de forma diferente. No momento que nós tivermos a certeza absoluta disso, nós seremos diferentes. Nada nem ninguém nos impedirá de cumprir nossa missão. Eu quero concluir essa reflexão lendo um texto que foi escrito por um pastor, isso lá nos anos... Ele foi pastor entre os anos 53 e 93 de uma igreja batista nos Estados Unidos, a Calvary Baptist Church, em San Diego, na Califórnia. O nome dele é bem interessante, Sadraque, Mesaque, Lockridge. Só faltou Abednego aqui, né? Sadraque, Mesaque, Lockridge. Veja que texto bonito esse aqui que ele escreveu. É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro dorme, Judas está traindo, mas domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão escarnece. Eles nem imaginam que domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira.
Os romanos ferem meu Jesus. Eles o cobrem de feridas, o coroam com espinhos, mas eles também não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha até o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está oprimido. Mas você entende? É só sexta-feira. Domingo está chegando. É sexta-feira, a vitória é do mundo. As pessoas pecam e o mal sorri. É sexta-feira, soldados pregam as mãos do meu Salvador à cruz. Eles pregam seus pés naquela cruz. Então, eles o suspendem ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer algo. Domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos se perguntam o que aconteceu com seu rei. Os fariseus estão celebrando, pois seu esquema funcionou. Mas eles não sabem, é apenas sexta-feira. Domingo está chegando. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. E sexta-feira, é sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto. Soldados montam guarda, uma pedra ela é colocada no lugar. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, e o domingo está chegando. Amém? Pode ser que para alguns aqui seja sexta-feira, na sua vida, na sua história, mas o domingo sempre chega. O domingo da ressurreição. Essa fase vai passar. Na verdade, estamos vivendo a sexta-feira deste mundo de pecado. As trevas cobrem esse mundo, mas o domingo vai chegar. A volta de Jesus vai chegar. E tudo ficará no passado. As lágrimas serão enxutas. E Jesus dirá, olhando nos seus olhos, eu não falei que ia passar? Eu não falei que eu voltaria? Aqui estou. Vem comigo, meu servo bom e fiel. Vamos viver juntos para sempre. Todas essas promessas existem e vão se cumprir, porque Ele vive. E por isso eu posso crer no amanhã. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, nós te somos gratos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de promessa, um Deus de verdade. Obrigado pelas evidências que convencem a nossa mente. E obrigado pela comunhão contigo que acalenta o nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que em breve todas as nossas esperanças serão concretizadas. O Jesus que nunca mentiu, voltará para nos resgatar deste mundo de pecado. Estamos vivendo a sexta-feira escura da história, mas cremos que em breve virá o domingo da ressurreição, amanhã da volta de Jesus. Dá-nos a Tua paz, ajuda-nos a confiar em Tuas promessas, acalenta, conforta, tranquiliza o nosso coração, e que, enquanto aguardamos, possamos realmente pregar com todo entusiasmo de pessoas que sabem que servem um Deus vivo. Dá-nos a Tua paz, Senhor, um bom restante de sábado. Nós oramos e Te agradecemos em nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.